Imagina você viver 12 anos sem poder abraçar os seus filhos, sem sentar à mesa com a sua família, sendo chamada de impura por todos. Foi assim que a mulher do fluxo de sangue viveu. Até que um dia ela decidiu arriscar tudo. Olá, eu sou a Mari e hoje vou te mostrar 3 detalhes dessa história que vão mudar completamente como você enxerga a sua fé, o sofrimento e a restauração. Quando a gente lê Marcos 5 e Lucas 8 e nos deparamos com a história dessa mulher, muitas vezes não levamos em consideração os anos que ela passou com esse sofrimento. Foram 12 anos. E a gente passa rápido por isso como se fosse uma informação, mas não era. Deixa eu te explicar o que significava viver com fluxo de sangue naquela sociedade. Porque quando você entende o contexto, você percebe que o sofrimento dela não era físico, era social, era psicológico, espiritual. Era como se fosse uma morte em vida. Segundo a lei de Moisés, em Levítico 15, qualquer mulher com fluxo de sangue era considerada cerimonialmente impura. E todo aquele que tocasse também tornava impuro. A cama onde ela dormia, a cadeira onde ela sentava, as roupas que ela vestia, as pessoas não podiam simplesmente encostar nela. Agora imagina viver assim por 12 anos. Ela não podia entrar no templo, não podia participar das festas religiosas, não podia abraçar ninguém, não podia sentar à mesa com a sua família. Ela provavelmente vivia isolada, separada e marcada com um rótulo de mulher impura. Se ela era casada, certamente o casamento já tinha acabado, porque o homem não podia tocar nela, porque ele se tornaria impuro. E, além disso, se não tivesse filhos, existia uma lei que validaria o divórcio para esse homem. Durante 12 anos, ninguém tocou nela, ninguém a abraçou, ninguém segurou a sua mão. Ela viveu numa absoluta solidão. Além disso, o texto diz mais: ela havia gastado tudo o que tinha com os médicos. Tudo. Ela não desistiu fácil, ela tentou, ela procurou ajuda, ela consultou médico após médico, foi tratamento após tratamento, e cada vez mais que um novo médico prometia cura, ela esperava. Mas nada funcionava. E Marcos 5, 26 diz que ela não melhorava, pelo contrário, piorava. Depois desses 12 anos tentando, ela estava pior do que quando começou. Sem dinheiro, sem esperança, sem forças. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ouviu os testemunhos, ouviu que ele curava os doentes, que ele abria os olhos do cego, fazia paralíticos andarem, e algo dentro dela acordou. Mas ela tinha um problema: ela era impura. E se alguém visse ela se aproximando de Jesus, ia impedi-la, ia expulsá-la e talvez até gritar publicamente: olha a impura. E certamente ela seria muito humilhada com isso. Então ela fez algo ousado, ela se infiltrou na multidão. Imagina a coragem que isso exigiu. Uma mulher que 12 anos estava escondida, estava sendo evitada, rejeitada, agora ela estava ali se espremendo numa multidão. Pessoas esbarrando nela, e cada vez que ela era tocada segundo a lei, a outra pessoa também se tornava impura. Ela estava quebrando a lei, ela estava arriscando ser apedrejada. Mas ela decidiu: eu não aguento mais viver assim, eu vou até ele. E então ela vê Jesus de costas, caminhando em direção à casa de Jairo para curar a filha dele. E ela pensa: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. Repara na fé dela, ela não pediu uma audiência privada, ela não exigiu que Jesus parasse tudo por ela. Ela disse: se eu apenas tocar na orla do manto, certamente serei curada. E ela tocou. E então ela estendeu a mão, eu imagino que essa mão estava muito trêmula, o coração estava extremamente disparado. Ela, sabendo que se alguém pudesse perceber que ela tinha aquele fluxo, certamente ela seria morta, mas ela vai e toca. Toca o manto de Jesus. E na hora a Bíblia já diz que o fluxo para. Lucas, que era médico, descreve isso, com muita precisão. Ele fala que logo a hemorragia é estancada. E 12 anos de sofrimento resolvidos em apenas 1 segundo. Mas aqui é o mais lindo: Jesus parou. No meio da multidão, com todo mundo apertando de um lado e de outro, ele perguntou: quem tocou em mim?
Os discípulos ficaram até confusos, falaram assim: mestre, a multidão te aperta, e ainda você está perguntando quem toca em você? Mas Jesus sabia, porque aquele toque foi diferente. Não foi um esbarrão acidental, foi um toque de fé. E Jesus sentiu ele sentiu o poder saindo dele. E a mulher, tremendo, se jogou aos pés dele e contou ali toda a verdade. E olha a resposta de Jesus. Ele não disse: você foi curada porque você tocou em mim. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fica livre de todo esse mal. Jesus chamou de filha. Pensa comigo, 12 anos sendo chamada de impura, de doente, de maldita, e o Messias a chamou de filha. E aqui está algo profundo. Jesus também usou a palavra salvou, não apenas curou. No grego, significa sozo, que tem a ver com uma salvação completa, uma salvação de corpo, alma e espírito. Ela não só recebeu uma cura física, ela também recebeu a restauração total. O corpo dela foi curado, o fluxo parou naquele momento, a alma dela foi completamente restaurada e ela foi publicamente honrada por Jesus na frente de todos que um dia a rejeitaram. E o espírito, esse foi liberto. Ela não era mais uma mulher impura, mas ela era filha. Essa é a diferença entre alívio temporário e transformação completa. Os médicos tentaram aliviar o sintoma, mas Jesus trouxe o sozo, a salvação completa. E eu preciso te perguntar hoje, você está buscando Jesus como a última opção ou como a verdadeira resposta? Porque tem muita gente que só busca Deus quando tudo que ela tentou falhou. O médico, o terapeuta, o coach, o remédio, a estratégia. Nada mais funciona, eu vou para Deus. Mas Jesus não quer ser o seu plano B, ele não quer ser a sua última tentativa. Ele quer ser o seu fundamento, a sua base, a verdadeira fonte. Sabe, tocar em Jesus vale mais do que muitas orações mecânicas. Um gesto desesperado de busca genuína move o coração de Deus mais do que discursos teológicos perfeitos. Jesus parou uma multidão inteira porque uma mulher, ela estava esquecida, rejeitada e invisível. E ela tocou nele, somente com a fé que tinha. O recado de Deus para você hoje é: venha como você está. Toque nele, mesmo que seja só na barra do manto. Mesmo que você esteja no meio da multidão e se sinta invisível. Ele vai parar, ele vai te ver e ele vai te chamar de filha. E você não vai receber apenas um alívio temporário. Você vai receber o sozo, a salvação completa, um corpo curado, uma alma restaurada e um espírito liberto. Porque Jesus não veio só para consertar o que estava quebrado. Ele veio para fazer tudo novo. E se essa palavra tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Isso vai nos ajudar a levar essa palavra para mais pessoas e, é claro, toda semana nós temos aqui um encontro marcado. Um beijão e Deus te abençoe. Tchau, tchau.